vai ler um versículo hoje, que é Mateus 25, 14. Esse versículo eu fiquei umas 3 semanas lendo, meditando e estudando. E a gente, quando... Eu nem disse, né? Eu tô tão ansioso. A paz esteja convosco, igreja. Quando você lê e você começa a meditar e você tenta colocar em prática aquilo que Deus fala com você, parece que até as pequenas coisas vão se ajustando. E eu vou até descer aqui para a gente ler juntos. Eu sei que a gente cantou ali, A Minha Vida é do Mestre. Você lembra do que vocês cantaram? Não precisa não, eu vou ficar assim mesmo. Você já pensou se você cantou isso de boca para fora ou se você cantou isso de todo o coração? Porque se sua vida é de Deus, Ele pode fazer o que Ele quiser com a sua vida. Amém. E aí pode ser coisas boas ou coisas que você também não goste. Então, quando a gente canta aqui, a gente está orando. Então pense quando você for cantar, que é algo sério. Talvez você não esteja preparado para viver algumas coisas que Deus pode colocar nas suas mãos. Então, antes de começar, tem uma música, eu vou cantar, mas vocês podem ficar sentados, que diz assim: os meus dons e talentos são para te servir, meus dons preciosos são seus, não vejo razão na minha vida sem ti, tu és meu Senhor e meu Deus. E essa música eu cantava quando era criança. E eu cantava, eu orava, eu chorava, e eu não entendia. E aí, quando foi pedido para trazer a palavra, eu estava com dúvida de como eu ia pregar e tudo mais. E eu orando, e essa palavra assim, batendo, sabe? Eu li. E eu fui pro meu quarto um dia, sozinho em casa. Eu orei assim para Deus: Deus, eu não sei como eu vou pregar. Eu sei que você quer que eu pregue de um jeito, mas eu não... Me leva numa igreja para que eu possa pregar daquele jeito, para que eu possa ver alguém pregando, para que eu possa me inspirar. E aparece, depois eu abri meu celular, apareceu uma igreja. Esse versículo e tudo bateu. Aí eu até brinquei com a minha esposa. Eu falei assim: vamos na igreja hoje? Era uma quarta-feira chuvosa. Eu tô só de moto, né? Então é até difícil você ir para a igreja de moto numa chuva. E aí ela falou assim: mas quem te convidou? Eu falei: foi Deus. Aí ela: mas como assim? Eu falei assim: mulher, você ainda não entendeu? Deus falou comigo: ou você vai comigo ou eu vou sozinho, mas eu vou. Aí a gente foi. Quando chegou lá, foi engraçado, porque a gente fica aqui trabalhando na igreja. A Ivone, coitada, ela sabe o que eu estou falando. Você não consegue adorar, você não consegue se dedicar, você fica prestando atenção para ver como é que as coisas estão. Quando eu cheguei lá e coloquei o pé assim, ó, sentei, levantei, comecei a louvar, e todos os hinos, todos os versículos eu comecei a perceber que eu estava orando, né? Deus falando comigo, cada mensagem, cada louvor. E aí foi engraçado que na hora que o pastor pegou o microfone, eu olhei para minha esposa e falei assim: ele vai pregar Mateus 25, 14, a parábola dos talentos. E aí ele começou a pregar, e aquilo foi tomando tanta... Eu falava: olha, ele vai falar isso agora, ele vai falar isso agora, ele vai falar isso. E Deus estava falando comigo antes dele. Ele me levou até lá para pregar. Então hoje eu quero cantar com esse pode tirar o versículo. Eu quero que vocês, antes de cantar, pense no seu coração. O que você está cantando? Porque você está cantando para Deus. Você não está cantando para o irmão que está do seu lado. Você não está cantando para mim, para o pastor, ou para qualquer pessoa aqui. Quando você vier aqui para a igreja, ou para qualquer lugar que você estiver pensando em Deus, feche os teus olhos e se conecte com Deus. Glória a Deus. Aleluia. Santo é teu nome. Tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, e as vestes no sangue lavei. E Das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti.
te servir. E a parábola é sobre talentos. Pode colocar Mateus 25, 14. A gente vai ler juntos. O reino dos céus também pode ser ilustrado como a história de um homem que estava para fazer uma longa viagem, e ele reuniu seus servos e lhe confiou seus dinheiros. Dividindo de forma proporcional a capacidade deles, ao primeiro entregou. Antes de ir para essa segunda parte do versículo, pensa, quando você lê a palavra, você vê que Deus fala mesmo. Olha que Bíblia bonita aqui, ó. Todas essas partes em vermelho, vocês conseguem ver, talvez vocês não consigam. É Jesus falando. E aqui, ele está falando assim, ó. Dividindo de forma proporcional à capacidade. Sei que vocês tomaram café, então vamos repetir. Dividindo de forma, vamos lá. Dividindo De forma proporcional à capacidade deles. a capacidade. Cidade deles. Amém. A irmã fez o café, ela fez o bolo, tava bom? Vocês gostaram? Maravilhoso. Então, é de acordo com a capacidade. Entregou 5 talentos. Entregou quantos? 5 talentos. Ao segundo, 2 talentos. E ao último, 1 talento. então foi. Viajar. Você pode perceber, volta, que ele entregou 1 a 5, e 1 a 2, e 1 a 1. Então significa que Deus entregou para cada um que está aqui alguma coisa. Ele não deixa ninguém sem nada. Talvez você ache que é pouco, mas não é. Você sabe quanto que vale um talento? Aí eu falei, deixa eu pesquisar. Um talento equivale a 20 anos de trabalho. Talvez você olhe para a sua vida e pense assim: eu não tenho nada. Eu não tenho carro, não tenho uma casa, ou o que eu tenho é muito pouco. Mas tudo aquilo que Deus te deu, ele é mais que suficiente para você. Amém. Porque são 20 anos de trabalho. São 40, se eu não me engano, na moeda da época, é 40 quilos de prata. Se Deus me desse 40 quilos de prata, eu não conseguiria carregar. Imagina multiplicar isso. Continuando. O servo que recebeu 5 talentos, recebeu quanto, igreja? 5 talentos. Começou a investir o dinheiro e ganhou outros 5. Ele investiu, ele não ficou parado. Tem uma outra versão que ele diz assim: ele saiu imediatamente para negociar. Então, às vezes, a gente tem que se preparar para aquilo que Deus vai mudar. Porque senão, a gente não vai conseguir receber. Eu vou fazer uma brincadeira aqui com vocês agora, que é o seguinte. Às vezes a gente quer dirigir, né? E a gente não tem nem carta. Então como é que a gente vai dirigir se a gente não tem carta? Então primeiro tira a carta, depois você pede o carro para Deus. Ou se não, pede enquanto você está se preparando. Continuando. O servo que recebeu 2 talentos também se pôs a trabalhar e ganhou outros 2. Então 2 mais 2, 4. Ele multiplicou. Ele poderia ter simplesmente parado, mas ele não parou. O outro, mas o servo que recebeu 1 talento, cavou um buraco no chão e ali escondeu o dinheiro do seu senhor. Vou parar aqui. Às vezes a gente ganha alguma coisa e a gente acha que é pouco, e a gente vai lá e enterra de medo. Então todas as vezes que Deus pedir para falar alguma coisa, todas as vezes que você estiver com medo, vou brincar, né? É o nosso adversário que está tentando te impedir de realizar. E aí você vê como Deus vai falando. Quando eu era criança, eu sempre gostei muito assim da palavra de Deus, e eu ia para a igreja. Eu conheço Deus desde pequenininho. E aí eles falavam assim: você vai ser pastor quando você crescer. Eu falava: eu não quero, quem prometeu foi meu irmão, isso aí é problema dele e Deus, não é meu não. E aí um dia eu estava na mesa de som junto com um amigo meu, e a pastora pregando lá, e do nada ela falou, não tinha nada a ver com a pregação, ela falou assim: você vai ser pastor. Aí eu olhei para ele e falei assim: estão jogando uns B.O. pra gente, a gente nem quer, velho. Então assim, Deus vai te preparando. Na escola, eu ensinava as pessoas. O professor ensinava, as pessoas não conseguiam entender, e eu ia lá, entendia e explicava. Na faculdade, uma vez eu fiz uma apresentação tão boa que a coordenadora pediu para me apresentar para a faculdade inteira. Eu não entendia, eu achava, não, aquilo ali era meu, né? Mas na verdade não, é de Deus, e ele só estava trabalhando. E aí quando eu casei, Deus falou comigo várias vezes.
antes, durante e depois. E aí, assim que eu casei, eu senti de orar e falei assim: Deus, eu não sei o que o Senhor quer. O Senhor fica falando que quer que eu seja pastor, mas o que você quiser eu vou fazer. Daquele dia em diante eu comecei a colocar as coisas de Deus na minha vida. Eu sei que às vezes a gente vai ser julgado e tudo mais, e irmão, não liga para quem está te julgando, não. Liga para quem te deu o talento. Quem colocou o talento em você, ele sabia que você tinha capacidade de fazer. Glória a Deus. O André estava tocando aqui e ele é canhoto, ele estava tocando diferente, com a mão errada, mas mesmo assim ele estava tentando. Mas ele tem o talento. Eu fui cantar, você viu? Não sai, não vai. Aquilo que Deus colocou, irmão, para você é para você. Ele não vai tirar de você. Você nasceu com aquilo. Continuando. Depois de muito tempo, o Senhor voltou de viagem e os chamou para prestar contas de como havia usado o seu dinheiro. Deus te entregou algo precioso, igreja. Pensa bem o que você vai fazer com isso. Pode continuar. O servo a qual ele havia confiado 5 talentos, ele confiou 5, né? Vamos lá? 5 para vocês acordarem. 5. Se apresentou com mais 5. O Senhor lhe deu 5 talentos. Me deu 5 talentos para investir. Eu ganhei mais 5. Então ele ficou 5 mais 5, gente. Vamos lá. Próximo. Foi o Senhor e disse: muito bem, meu servo, bom e fiel. Foste fiel na administração dessa quantia pequena. Lembra que eu te falei 20 anos de salário. Então seriam 6 anos de salário. É muita coisa. Agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. Talvez você esteja na sua vida em momentos tão difíceis que tudo está dando errado. Tudo que você toca dá errado. Parecia ontem eu tocava aqui, desconfigurava, eu tocava no meio, eu falei, eu vou para casa. Não, eu não vou ficar aqui não. Eu vou para casa, eu vou descansar. O que Deus te deu pode parecer pouco, mas se você começar a administrar agora, se você começar a agradecer, se você começar a fazer diferente do que você tem feito, Deus vai te colocar muito. Amém. E pode continuar. O servo que havia recebido 2 talentos, quantos, igreja? 2. Se apresentou e disse: o Senhor me deu 2 talentos para investir, eu ganhei mais 2, ou seja, ele ficou com 4. O Senhor disse: muito bem, a mesma coisa, ou seja, não importa quantos você ganhou, Deus vai cobrar da mesma forma, do que ganhou 1, do que ganhou 2, do que ganhou 5. O servo bom e fiel, foste fiel na administração dessa quantia pequena, e agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Ou seja, tudo que você tem é responsabilidade. Sabe o seu casamento? Deus te deu porque você é capaz de ter um casamento. Sabe a sua meta, pastor Igor? Deus te deu porque você é capaz de cuidar dela. Amém. Sabe a sua voz? Deus te deu para cantar. Não fica aí parado não. Não importa o que falam. Ele quer você cantando. Olha, tá vazio. É para você estar lá. Não é para ninguém, é para você. Sabe, gente? Tem tanta gente para vir para a igreja. E eu percebi que eu estava tentando multiplicar aquilo que Deus me deu. Pode ser 1, pode ser 2, pode ser 5. Eu tenho que multiplicar. E o meu amigo mandou um áudio ontem para mim. Ele falou assim: Léo, eu queria muito ir na igreja com você, mas a minha mãe está com câncer. Eu vou ter que ir para o hospital. O médico foi bem sincero comigo. Ele disse que talvez é só milagre, não tem cura mais. O câncer está de um jeito que não tem o que fazer. E eu quero te dizer, gente, quantas vezes a gente tem a oportunidade de ver nossos pais, nossos avós, nossos filhos, e a gente não abraça eles, a gente não aproveita esses momentos que Deus está nos dando, e a gente vai continuar aqui. E eu estou chorando, gente, eu sei que eu estou chorando, porque assim, Deus mandou até eu trazer uma toalha. Tudo que Ele preparou hoje, Ele sabe. Mas não importa. Por último, o servo que havia recebido 1 talento, responda, gente, 1 talento, veio e disse: eu sabia que o Senhor é homem, severo, que colhe onde não planta e ajunta onde não semeou. Pode passar. Tive medo. Você tem medo? Quem aqui tem medo? Tem medo de cantar? Não, viu, André? Pode ir pra cima.
Tive medo de perder o seu dinheiro, por isso escondi na terra, aqui está ele. Antes de passar, quem administra dinheiro sabe, se você deixar o dinheiro parado, ele não rende. Então Deus estava falando, pô, te deu algo tão precioso e você enterrou. Quantas vezes você tem enterrado o seu talento? Quantas vezes você poderia estar falando de Deus para alguém e você não falou? Quantas vezes veio a oportunidade e você deixou passar? Essa oportunidade que veio e passou, já foi. Mas Deus vai te pedir conta dessas coisas. Pode passar. O Senhor, porém, respondeu: servo mau e preguiçoso. Vamos repetir essa parte que é com todos nós, tá? Servo mau e preguiçoso. Se você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não semeei, por que não depositou meu dinheiro? Pelo menos eu teria recebido os juros. Pode continuar, deixa aí. Quando você for pedir desculpa para Deus por algo que Ele te colocou nas suas mãos, eu tenho um filho, ele é teimoso. Deus vai falar: não, eu te dei capacidade de cuidar dele. Você que não conseguiu cuidar, você perdeu a sua cabeça. Mas eu te dei capacidade. Quando você pensar em terminar o seu casamento, quando você pensar em desistir de alguma coisa do seu trabalho, quando você pensa qualquer coisa que tenha dificuldade assim na sua vida, pensa que você está falando com Deus e não com ninguém. Você não está falando com o pastor, você não está falando comigo, você não está falando com ninguém, você está falando com Deus. Deus, sabe aquele trabalho que você me deu? Eu não estou gostando. Mas foi Deus que te deu, como é que você vai brigar com Ele? Ele sabia que era para você estar lá. Talvez era para você aprender alguma coisa lá para ir para algo melhor, mas você não aprendeu. Quantas vezes você foi reclamando do seu trabalho? Eu vou para aquela merda. Aí Deus foi lá e tirou. Sabe por quê? Para te ensinar. Te ensinar a agradecer as coisas que Ele te dá. Pode ser pouco para você, mas tem outras pessoas que aquilo seria tudo. Aí eu vou voltar no exemplo do câncer. Ele falou assim para mim: eu queria muito ir lá na igreja louvar com você, mas eu não posso, porque eu vou ver a minha mãe. Talvez você tenha sua mãe viva hoje e você não está visitando ela, você não está falando que você você ama ela. Eu fui na casa dos meus avós, eu não sei quantos anos eles têm mais de vida, né? Pela lei natural não é mais que ele, mas pode ser que eu vou amanhã, né? A gente não sabe quantos dias de vida a gente tem. E eu fui lá e falei pro meu avô: eu te amo. Meu avô é um cara duro, é um cara do Nordeste, ele sabe. E assim, meu avô falou também: te amo. Minha avó também, eu abracei. Depois que a gente lê e começa a meditar, você começa a aproveitar as coisas pequenas. Você para de olhar para as coisas que você não tem. Se Deus te deu um talento, aproveita ele o máximo. Deus não te deu 5 porque você não é capaz de aguentar ainda. Eu vou brincar aqui de novo. Se Deus me dá um avião para dirigir, para pilotar, eu não vou conseguir. Eu não tenho horas de voo, eu não tenho como dirigir esse avião. Eu vou no meio aqui com vocês, porque a palavra não é só comigo, é com todos. Vamos ler em seguida, o ordenou: tire o dinheiro deste servo e dê ao que tem os 10 talentos. Lembra aquela pessoa que você olhou, que você ficou pensando: por que ele tem muito e eu não tenho? Então, quando você está olhando para a vida dele, para o casamento dele, para o trabalho dele, ele está multiplicando e Deus vai tirar até aquilo que você tem para dar para ele. Então, se você quer ganhar mais, se você quer ser próspero, quer ter abundância, comece a trabalhar, que Deus vai te dar. Tem aqui na minha Bíblia diz granjeou, é uma palavra difícil, mas essa palavra significa assim: com muito esforço adquiriu riqueza, conquistou dedicação. Os talentos não são sobre dinheiro, porque as palavras que Deus faz com a gente aqui é umas histórias, como você conta uma história com uma criança. Não vai na rua lá que o bicho-papau te pega. Então é Deus falando para você: cuida daquilo que eu tenho, que eu te dei. Para você é pouco, mas tem pessoas, todo mundo aqui, abre a mão aqui agora. A gente vai contar. Você respira? Você fala? Você vê? Você ouve? E você anda? Aqui, ó, seus 5 talentos. Para onde você tem ido? Para onde você tem olhado? O que você tem falado? O que você tem escutado? Quantas vezes a gente gasta aqui, horas e horas no celular mexendo?
Deus está te falando, eu estou te dando horas e horas de vida hoje, todo dia eu te dou 24 horas. E você não gasta nenhuma hora comigo. Essa palavra parece fácil, não é fácil estar aqui. Tem irmãzinhas orando por mim. Tem irmã que fala assim, você vai ser um pastor e vai ganhar almas para Jesus. Ela está multiplicando o talento dela. Não importa o que você faz, não importa se você fala, se você anda, se você ouve, o importa é que você está fazendo com aquilo que Deus te deu. Deus te deu talentos, multiplique eles, cada um deles. Eu não sei orar, não sei cantar, não sei fazer nada. Ouve a pessoa. Tem tantas pessoas que vão falar com você e você não deixa elas nem reclamar da vida delas. Deixa ela reclamar. Às vezes a gente acha que o nosso problema é grande. Eu volto na história do câncer. Como é que a gente pode... Olha, a gente fala para Deus, eu não posso ir para a igreja porque eu estou trabalhando. Né? A gente não fala. A gente não pode ir porque a gente está trabalhando. A gente não pode ir para isso, por aquilo. Mas e se Deus te deixasse enfermo numa cama? Você não ia orar pedindo para Ele, Deus, se você me curar eu vou estar lá. Tem gente que vem de cadeira de roda para a igreja, mas ele vem e você não tem pernas. Saúde não vem. Você não enxerga, você não lê a palavra de Deus. Tem gente que é cega e está orando, Deus, se o Senhor me der visão, eu vou ler a tua palavra inteira. E você não gastou um minuto lendo essa palavra. Tem gente que não fala e ele vai para a igreja adorar em Libras. E a gente não adora, a gente vem aqui e fica com a boca calada. Eu não estou falando para você gritar, eu não estou falando para você fazer pelos outros, eu estou falando para você feche os seus olhos quando você vir para a igreja. E aproveite esse momento como se fosse o último. Porque talvez para você não seja grande, não seja 5 talentos, mas tem pessoas que estão orando, estão chorando e falando, Deus, se você me desse mais um dia de vida, eu iria fazer tudo aquilo que o Senhor queria fazer na minha vida. Desenterra o seu talento. Desenterra enquanto há tempo. Vai chegar um momento que Deus vai tirar esse talento de você. Como Ele fez com ele. Ele tirou e deu para outro. Você sabe pregar? Se prepara, prega. Eu não quero que você saia daqui hoje do mesmo jeito que você entrou. Porque as coisas vão se passar. E você não sabe quando você vai ter que prestar contas daquilo que você fez. Porque aqui, quando você volta para o Senhor e mostra os talentos, imagina uma nota, uma nota de 20, uma nota de 100. Deus, você me deu 100 reais, eu estou te devolvendo 100 reais. Mas eu não sei o que era para fazer. Deus dá para quem não sabe. Ele te dá dinheiro, ele te dá tempo. Então gasta com quem sabe. Ele tem dom para tocar, eu vou investir nele. Ela tem dom para cantar, eu vou investir nela. Ele tem dom para pregar, eu vou investir nele. Está aqui o curso, você vai pregar, você vai salvar almas. A Bíblia diz que Jesus batizava mais que João Batista, mas Jesus não batizava. Por que será que Jesus batizava mais do que João Batista sem ter batizado ninguém? Sabe por quê? Porque ele tinha discípulos e os discípulos batizavam. Então quer dizer que aquela pessoa que orou por você quando você entrou na igreja, que pegou na sua mão, que às vezes te abraçou, ela pode não estar pregando aqui, que às vezes é um holoforte, né? Só presta quem canta da banda, né? Quem toca não. Baterista ninguém vê. Mas os talentos Deus está vendo. E Deus, Ele falou comigo de uma seguinte forma: vai chegar um momento que eu vou pedir contas de tudo aquilo que eu te dei. Tudo, exatamente tudo. E sua conta vai estar como? Vai estar negativa? Vai estar zerada? Vai estar positiva? Pensa como é que vai estar a sua conta. Porque Deus vai pedir contas de tudo que Ele te deu. Lembra da música que a gente cantou? Meus dons e talentos são para te servir. Quantos músicos estão cantando no mundo? E às vezes eles começaram na igreja. Elvis Presley começou na igreja, Anitta começou na igreja. Deus vai pedir contas. O diabo não te dá talento. Quem te dá é Deus. Deus criou a vida. Eu vou voltar agora em uma parte lá em Gênesis. Quando Deus foi formar o homem, Ele pegou o barro, formou. Eu imagino Ele brincando, né? Fazendo narizão, uma orelhão. E Ele fez, soprou vida. Foi Deus que te deu a vida.
A sua vida é o bem mais precioso. E o que você tem feito com a sua vida? A Bíblia diz que o que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O que você tem feito com a sua vida? Sabe, o seu casamento, os seus filhos, tudo aquilo que você tem, foi Deus que te deu. E se você só é o administrador disso, você não pega o carro do seu amigo e vai andar e devolve com a mesma gasolina. Se você devolver, ele não vai mais te emprestar. Se você pegar o carro do seu amigo, devolver com o tanque cheio, limpado, você pode pedir quantas vezes você quiser aquele carro, que ele vai saber que você tem cuidado. E Deus está te falando o que você tem cuidado da sua vida. Cuide enquanto há tempo, enquanto você ainda tem saúde. A gente não sabe o dia de amanhã. Quantos atletas estão indo para o campo de futebol, com alimentação, com tudo perfeito, e lá eles perdem a vida. Quantos idosos têm 90 anos, né? A gente não sabe o dia de amanhã. Mas uma coisa a gente sabe, a gente tem que multiplicar. Eu quero agradecer a irmã que ora por mim, eu quero agradecer os outros irmãos que eu nem sei, mas oram por mim. Porque se a gente não se unir, se a gente não multiplicar o que a gente tem, porque Deus deu talento para cada um aqui. Tem gente que está se matando e tem gente que está com o braço cruzado. Deus não quer você com o braço cruzado. Deus colocou a igreja em pé porque Ele sabe cada ponto que precisa ser feito. Precisa do pastor, precisa de alguém para ministrar, precisa de alguém para colocar tudo é importante, e aquilo que você acha que é o menor, não é o menor, é o maior. Amém. Em seguida ordenou: tire o dinheiro deste servo e dê ao que tem os 10 talentos. Pode continuar. Eu já multipliquei, olha lá, tá eu e minha esposa, eles são dois. Pois ao que tem mais, lhe será dado. Tem uma coisa que o mundo diz que é assim: o rico, cada vez mais rico, e o pobre, cada vez mais pobre. Isso não é do diabo, isso é de Deus. É que a gente não entende, a gente não imagina que as coisas que Deus nos deu têm valor. E eu vou te falar, eu fui nessa igreja, eu estava lendo, e aí teve aquela pregação, e aí eu comecei a olhar para minha esposa diferente. Tinha o dia dos namorados, eu vou ter que usar você de exemplo. Ela se importa com as datas, eu não. Mas é um jeito de Deus unir duas pessoas e ajustar as coisas. E aí eu falei: eu vou comprar uma rosa para ela, vou comprar um presente, porque Deus me deu, eu não posso perder essa mulher, né? Porque se eu perder, eu estou sendo um servo mau. E eu não posso ser um servo mau. Aí eu fui lá, comprei o presente, ela chegou e falou assim: você me deu por obrigação, eu não quero. Eu falei: não, eu te dei porque eu quero cuidar de você. Lembra-se disso. Talvez a gente está olhando muito para a irmã do outro, muito para a vida do outro, e esquece da nossa. Meu, você quer ter uma esposa linda? Ama ela, cuida dela. Passa a mão no cabelo dela, faz carinho. Começa a cuidar da sua esposa, começa a cuidar do seu marido. Tem irmã louca para pegar seu marido. Ah, ele é feio, ele é isso, ele é aquilo. Quanto estão aí falando: Deus, se você me der um gordinho, fazer a festa. Quantas pessoas querem ter filho? André, você sabe como é que faz filho? Sabe, não? Acho que sabe, você tem 2, né? Para ter filho, precisa ter a matéria do homem e a matéria da mulher. Só que às vezes você está tentando e não consegue engravidar, não é? Você sabe por quê? Porque precisa 3. Precisa da matéria do homem, da mulher e de Deus. Quando vocês fazem, as crianças saíram daqui, quando tem o namoro entre o casal, vem a matéria do homem, a matéria da mulher, e Deus sopra vida. Quando seu filho te falar: eu não pedi para nascer, você vai falar assim para ele: reclama com Deus, porque Ele que te deu a vida, o que você tem feito com ela. Você não tem que reclamar comigo não, eu sou apenas um instrumento. A vida não foi eu que te dei, foi Deus. Então pensa nisso, que o sopro de vida vem de Deus. Essa é a parte final, é a parte mais dói, viu? Pois o que pode passar. Agora lance esse servo inútil para fora, na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Olha, eu não sei como que é o inferno. Nunca estive lá e nem quero estar. Mas eu posso dizer que não deve ser um lugar bom.
Posso te dizer com certeza que não vai ser um lugar que as pessoas vão infelizes. E mais do que isso, esse servo, ele não perdeu o talento. Ele apenas enterrou. Eu quero te perguntar hoje, o que Deus tem falado com você? O que as pessoas falam para você que faz sentido e você não está ouvindo Deus falar com você? Como eu, no início do culto, falei, eu ia para a igreja e falava, você vai ser pastor, você vai pregar, e eu não queria, a gente tenta lutar. E quanto mais a gente luta, mais a gente sofre. Sabe, às vezes você está sofrendo essas consequências da sua vida hoje por coisas pequenas que você não tem ouvido Deus falar. Deus está falando com você, olha filho, eu te dei uma casa, eu te dei um lar, eu te dei um marido, uma esposa, uns filhos, eu te dei um trabalho, e você ainda não agradeceu. Se tudo o que Deus me deu é para me multiplicar, é para agradecer, aí eu não vou falar de vocês, eu vou falar de mim. Dos 12 anos até os 23, eu orei para morar em um condomínio específico, que era onde eu tinha morado. Eu ia lá e eu falava, vou morar aqui, vou morar aqui, vou morar aqui. Depois eu fui morar de aluguel, eu falava, vou morar aqui, vou morar aqui. Chegou uma hora que eu consegui comprar. Não foi fácil. Eu tive que me preparar. Eu tive que guardar dinheiro. Eu tive que ser aprovado no financiamento. E quando chegou, depois de tudo, já tinha um imóvel, já tinha tudo. Chegou na hora de comprar, o cara falou, não vou vender. Aí eu falei com a corretora assim, me passa o contato dele, deixa eu falar com ele. Aí abri e falei assim, nossa, ele joga basquete comigo. Aí eu mandei uma mensagem, falei, ô meu amigo, a gente joga basquete junto, por que você não quer vender? Ele falou assim, não, eu não quero vender para qualquer um, eu quero vender para alguém que eu conheço, porque eu vou dar um belo desconto. Glória. O que é seu, irmão, é seu. Deus te deu, Deus colocou no teu coração. E Ele não vai deixar o diabo tirar, o diabo vai tentar até o último minuto. Se eu não tivesse ligado para Ele, eu nunca teria comprado. Então, às vezes, você está muito próximo de alcançar alguma coisa, as coisas começam a ficar difíceis. Muito difíceis. Você tem medo, quer desistir. Deus está te falando hoje, ei, eu te dei o dom. Eu te dei a capacidade. Vai lá, faz. Faz enquanto você pode. E vai chegar um momento que você não vai poder mais fazer. Quantos queriam poder pregar e não se prepararam? Quantos queriam cantar e não cantaram? Tem países que a gente não pode mais falar do Evangelho, que a gente vai morrer. E hoje a gente pode vir para a igreja domingo, quarta, terça, todos os dias que você puder, você pode ir, e você não veio. As coisas começaram a mudar na minha vida a partir do momento que eu falei assim, eu vou de quinta e vou de domingo. E era engraçado que antes eu não vinha de quinta. Mas tem um porquê. Eu amava futebol. Muito. E tinha futebol de quinta. E eu falei, eles falavam, vai, vem quinta, vem quinta, vem quinta. Eu não vinha. Aí eu falei, Deus, eu não vou largar o futebol. Eu só vou se o futebol acabar. O futebol acabou. Você vê que as coisas de Deus, ela vai te apertando. Só que aí depende de quanto você quer ser apertado. Talvez você quer ser apertado muito, talvez você quer ser apertado pouco. E eu sei que tem pessoas hoje que veio buscar cura, veio buscar libertação, veio buscar várias coisas de Deus. Mas eu quero que você pense ao contrário. Deus, tudo que eu vou pedir agora, eu vou pedir para abençoar o meu irmão. Porque eu comecei a pedir isso muito tempo atrás e assim, minha vida melhorou assim de forma extraordinária. Falar assim, Deus, se o Senhor me abençoar, eu vou abençoar o meu irmão. Aí eu abençoava. Deus, se o Senhor me ajudar, eu vou ajudar outras pessoas. Deus me ajudava. Deus abriu portas na minha vida que eu não consigo explicar para você como eu estou feliz. Deus fala muito comigo. Eu vou dar mais um exemplo aí da minha esposa. Vou te usar. Fazer o quê? A minha esposa, ela queria ser promovida. A gente começou a orar. Aí um dia, do nada, a gente estava indo para a feira e falei assim, Stephanie, amanhã você vai ser promovida. Chama ela de Vidoca. Vidoca, amanhã você vai ser promovida. Ela olhou assim para mim e falou... Não tem como, né? Tipo, ela nem acreditou, eu também não acreditei. Eu falei, por que eu falei? Se ela não for promovida amanhã, eu sou capaz de tomar um xingado. No outro dia ela foi promovida.
Aí você vê que Deus, ó. Ela foi de novo, aí ela reclamando da chefe dela, a gente orando. Ela falou assim, Deus vai colocar sua chefe de férias e você se promovido. Aí Deus colocou a chefe dela, eu falei antes. Colocou a chefe dela de férias, ela foi promovida. Aí as amigas dela, agora a última promoção, falaram assim, você vai perguntar pro seu marido e tal? Ela falou, não, tem alguma coisa com Deus ali que ele tá sabendo antes que eu. Aí ela chegou em casa no dia que ela foi promovida, eu falei assim, foi no dia que você foi promovida? Um dia antes dela ser promovida, eu falei assim, fala pra sua chefe, acho que ela já até se prepara, fala pra sua chefe, que mesmo que se você for promovida, você vai continuar ajudando ela. Aí ela ficou brava, então tá bem, eu não consigo esconder. Então, eu sei que a gente está hoje aqui, no momento, é um domingo de manhã, a gente já tomou um café e tudo mais. Eu quero orar com você. Eu quero que a gente seja igual Paulo, que fala assim, combati um bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Quando ele falou isso, ele falou assim, eu gastei a minha vida entregando para Deus. Tudo que podia fazer para Deus eu fiz. Só que a gente só vê o final, né? O início, Paulo andava atrás dos cristãos. Ele matava cristão. Estou falando rindo isso porque pegar uma pessoa que mata alguém e depois ela virar dessa cultura é muito difícil. E sabe quando ele mudou? Quando ele teve um encontro com Deus. Sozinho, Deus falou, o nome dele era Saulo, não era nem Paulo. Saulo, Saulo, por que você me persegue? Deus está tendo um encontro hoje com você. E ele está falando assim, irmão, o que você tem feito com a sua vida, cara? A sua vida fui eu que te dei, eu que soprei vida em você. A vida que te deu fui eu. E você está gastando ela no mundo, está gastando com coisas tão desnecessárias. E eu vou prestar conta de cada detalhe, de cada momento que você gastou e onde não deveria gastar. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos reunidos hoje aqui porque a Tua Palavra, Senhor, nos convidou através de uma pessoa, através de uma curiosidade, não sei, Senhor, mas o Senhor colocou cada um que está aqui. E essa palavra foi para cada um que está aqui, Pai, inclusive para mim. Pai, que os nossos talentos sejam multiplicados, que os nossos talentos sejam desenterrados, Pai. Aquilo que a gente acha que é pouco, a gente começa a achar que é muito. O Senhor me deu mais do que eu mereço. Então eu vou acordar, eu vou abençoar, eu vou profetizar. Essa casa vai ser uma casa de bênção, esse casamento vai ser um casamento próspero. Essa esposa que só reclama vai começar a me agradecer, porque aquilo que o Senhor nos deu, Senhor, o Senhor nos confiou. Como alguém que confia, Senhor, um carro na mão de uma outra pessoa. E a gente tem que trabalhar, Senhor. Multiplica os nossos talentos, Deus. Faça, Senhor, a gente ver aquelas coisas boas que a gente tem na nossa vida e a gente não agradece, Deus. Olha, Senhor, para cada um que está aqui, esses corações, Senhor, que o Senhor tem falado, que o Espírito Santo, Senhor, tem falado com eles. E que as pessoas possam, Senhor, sair daqui mudadas, pensando o que eu vou fazer para Deus. Eu vou orar, eu vou falar de Deus, mas que elas possam ter um encontro com Deus, Pai. Assim como Paulo, Pai. Mas que a gente possa falar também igual ele. Combati um bom combate. Terminei a carreira, mas eu guardei a fé. Porque quando você se aproxima de Deus, as coisas mudam. Não mudam pela gente, Pai. Elas mudam, Senhor, porque o Senhor faz igual aquele comercial da Monafonte. A sua água vai entrando, é água limpa, pura, e vai tirando todas as coisas ruins que tem dentro de nós, Pai. Que os frutos do Espírito Santo, Senhor, possa nos frutificar. A gente possa ter paz, mansidão, domínio próprio. Que a gente possa, Senhor, estar diante de Ti, orando, meditando, confiando em Ti, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, faça a Tua vontade. Amém. Igreja.